Olhando de fora, trajetórias de sucesso até parecem uma linha contínua. Pessoas que tinham um plano claro em mente e com esforço e dedicação alcançaram seus objetivos. Mas para quem olha de dentro, o caminho é tortuoso. Toda história de conquista é também uma história de fracassos. E muitas vezes, o diferencial daqueles que conseguiram sucesso foi justamente a capacidade de extrair deles aprendizados e motivação. É este o mote do bate-papo entre Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, e Sofia Esteves, fundadora da CIA de Talentos. Ambos compartilham o ponto de chegada, terem se tornado as maiores referências do país em suas áreas de atuação, mas também compartilham uma caminhada de resiliência e determinação. Mediando a conversa está uma das maiores jornalistas de negócios de todo o país, Cristiane Correia. Confira na sequência a conversa completa. E se preferir ler uma versão transcrita, acesse o link na descrição do áudio. Bom dia. Bernardinho é disciplinado para tudo, menos para o tempo, que estourou completamente. Desculpa. Para começar, o Bernardinho falou bastante dele, acho que a gente precisava ouvir um pouquinho da Sofia, né? Então, conta um pouco para a gente como foi teu começo de carreira, porque acho que a gente falou bastante de garra e, no teu caso, teve um bocado disso, né? Obrigada, Cris. Bom dia, gente. Obrigada, Fundação Estudar, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando, trocando um pouco. E eu fico muito emocionada, porque eu sou uma fã da Estudar e de tudo que ela tem construído pelo Brasil. E ver esse auditório lotado me enche de orgulho. Bom, meu início de carreira, como de muitos de vocês, foi um início muito duro, onde... eu, duranga de tudo, filha de pais imigrantes, tive que fazer escola pública sem nenhum tipo de condição e fui... Eu só sabia de uma coisa, dependia de mim ou dependia de mim. Então, o que eu tinha que fazer, eu tinha duas alternativas. Ou ficar chorando e me fazendo de vítima, coitadinho, o governo, a família, a sociedade, a escola que não forma tão bem, ou fazer do limão uma limonada, e foi o que eu escolhi. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar oficialmente numa clínica médica, depois fui trabalhar numa loja de móveis para pagar minha faculdade, fiz psicologia, e fui à luta, depois não consegui estágio. Meu plano de carreira era, com 4 anos de idade, eu decidi, acho que muitos de vocês já devem ter visto a minha história na internet, eu decidi ter um orfanato, porque eu pulei um muro de arame farpado com 4 anos de idade para brigar com uma mãe que estava espancando uma criança menor que eu, e naquele dia eu perguntei para minha mãe quem cuidava de crianças e que era isso que eu ia fazer na vida. E fui fazer meu plano de carreira. Faz psicologia, vai trabalhar com crianças e, no futuro, né, junta uma graninha e vai ter o orfanato. Só que, quando eu me formei, ninguém me dava a chance de começar na área escolar, porque eu não tinha experiência, tinha trabalhado em outra área. Mas aí peguei o telefone, comecei a ligar para um monte de lugares, com montes de não, até um dia que eu fiquei sabendo que existia consultoria de recursos humanos. Eu falei, deixa eu ver o que é isso, psicóloga deve poder trabalhar com isso. Liguei e falei, bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês querem me dar uma chance? E um louco do outro lado da rua, do outro lado da linha, me deu uma chance de começar. E eu agarrei aquela oportunidade com todos os esforços, e de assistente de consultoria. Em 1 ano, eu me tornei gerente da empresa, e em 2 anos eu estava fundando a minha primeira empresa, que foi a DMRH, e depois a Companhia de Talentos. Então, garra, determinação, foco, né, que a gente falou hoje de manhã aqui com a Ângela, ouvimos também agora com o Bernardinho, é isso. Acho que a gente não é fácil para ninguém. O que só a gente precisa não perder na nossa mente é a confiança na gente mesmo. Confiança que a gente pode. Confiança que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que uma das coisas que eu percebo há 33 anos trabalhando com carreira de altos executivos e carreira de jovens, tal, o que eu noto de ponto em comum entre as pessoas é aquelas que acreditam nelas próprias, e essa crença traz a garra, e essa crença traz a determinação, e elas vão em frente. Aí o sucesso é simplesmente consequência de alguém que confiou nelas mesmas. Então, eu acho que esse é o maior ponto. Bernardinho, pegando o gancho que você falou do seu filho entrar no quarto e falar assim, olha, precisa mudar um pouquinho o estilo. A gente está aqui com uma plateia cheia de gente, a maioria, pelo menos, na faixa dos 20, 30 anos de idade. Queria que vocês dois falassem o que vocês acham que tem de melhor nessa geração e onde que eles precisam mudar um pouco.
Eu falei um pouco da minha experiência, né, com jovens de 19. Eu tenho 2 fazendo pós-graduação na turma lá. E tenho atletas que chegam, né, novas gerações. Continuo trabalhando com o time feminino, a quadra, né, continua sendo a minha paixão. Eu acho que a questão da disciplina é uma questão muito importante de ser trabalhada permanentemente, ou seja, né, a questão um pouco também, a disciplina, autoconhecimento, né, o seu pé no chão, a humildade, reconhecer que a gente tem muito a fazer, porque rapidamente acham que galgaram alguma coisa e que sabem, que fazem, então, entender isso. Né, e eu acho que essa questão da... Né, que não vai ser um movimento linear, as dificuldades vão estar aí. Né, essas coisas que o esporte nos ensina no dia a dia, e que eu acho que é uma ferramenta incrível de transformação, e que é pouco utilizado, não há um projeto nacional para isso, no sentido de realmente implementar, para desenvolver o tal dos soft skills que são tão falados hoje, tão importantes, obviamente. Então, eu acho que essas questões de trabalhar hábitos, né, é aquilo que o Mike Raven na primeira lição fala, arrumar a cama, é um pequeno hábito de todos eles arrumar, mas que demonstra o seguinte, olha, eu sou capaz, eu faço pequenas ações que vão fazendo que a gente demonstre que é. Eu, por exemplo, falou-se de ensinar, né, então, pô, eu, né, sou treinador, faço, tá, mas eu, todo dia de manhã eu acordo, vou treinar, então às 4, 4h30 eu vou pedalar, vou correr, tal, para quê? Porque não adianta só dizer, olha, o cara está lá com a gente, ele faz, né. Isso, na minha opinião, é uma forma de você estar treinando também essas coisas e mostrar. Não adianta, se você, o exemplo ele arrasta, né? Ser exemplo, você tem que mostrar que é também. Né? Eu não sou um cara tão organizado, mas sou um cara dedicado, disciplinado nesse aspecto. Então, eu acho que a coisa mais importante disso é trabalhar esses hábitos. E a Ângela falou uma coisa, ser demanding, quer dizer, eu coloquei uma coisa, na primeira aula que eu dei, eu falei assim, primeira aula, quando eu me tornei professor titular, digamos assim, uma coisa que me incomodava muito era o uso excessivo dos celulares. Mas não para você, hoje em dia usa muito, você vai dar um Google, vai fotografar alguma coisa para matéria, legal. Mas não é para isso. O pessoal está ali, ó, rolling, significa que eles estão em outras coisas. E aquilo me incomodava, porque não era relevante o que nós estávamos fazendo, durante 2 horas por semana. E aí nós colocamos nos nossos, né, com a integridade, estava falando, olha, como norma, pactuamos, ninguém usa o celular durante 2 horas. Era também um teste de disciplina. Você é capaz de ficar 2 horas sem usar o celular? Sob esse ponto de vista de consultas de coisas que são absolutamente nada a ver com o que a gente está fazendo aqui? Aí um professor amigo meu disse, você vai perder um monte de aluno, não perdemos ninguém. No final das contas, eles querem ser desafiados, não é verdade? E nós fomos estipulando algumas coisas, criando algumas coisas que eram pactos. Eu não obrigo ninguém, nem vou mandar embora da turma, mas você não é capaz disso, desculpa. Você não vai abrir um negócio, ser bem sucedido, porque você não tem capacidade de lidar com 2 horas de resistir a essa tentação de alguma coisa. Não é uma questão de necessidade, né? É diferente. Mas eu acho que são coisas que são importantes a gente implementar. Bom, eu acho que nunca se teve uma geração tão generosa e colaborativa como essa. É incrível como os jovens se ajudam entre eles, os jovens estão dispostos a realmente viverem num mundo mais harmonioso. Do outro lado, eu acho que nunca também se fala tanto hoje, eu escuto vocês falando muito sobre eu quero ser feliz, eu quero chegar no meu propósito, tal. Mas quando a gente vai para a pergunta número 2, para a maior parte de vocês, que é, então, qual é o seu propósito? E aprofundar isso, vem pouca coisa. Então, eu acho que o autoconhecimento é o ponto que eu acho que essa geração devia realmente entrar a fundo, né? Se fazer perguntas, não só qual é teu sonho, qual é teu objetivo, mas como é que eu traço um plano para chegar lá. E se desafiar o tempo inteiro, buscar conhecimento, não só conhecimento técnico, o conhecimento técnico está aí, é um clique do Google, e é muito importante, mas tem um conhecimento maior, que é os nossos mobilizadores, que se a gente não conhecer, fica difícil colocar o resto em prática. Quando a gente fala de resiliência e tal, se você não tiver um propósito maior, um sonho grande lá na frente, como é que você vai lidar com as dificuldades do dia a dia, se não há algo maior? A tendência de desistir é muito mais frequente com desistir. Agora, quando há uma coisa maior, vai haver esses percalços, você vai seguir, mas tem que saber qual é. E realmente ser o seu. E no esporte tem muito isso, é o sonho dos pais, no esporte, muitas vezes, não o seu próprio. Então, desistem prematuramente porque não é o deles, não é verdade? Você falou isso agora, desculpa, Cris, um gancho importante, né? Eu vejo, infelizmente, muitos e muitos jovens, às vezes, preocupados com as coisas erradas. Preocupados qual é o curso que vai me levar a ter mais dinheiro, qual é o curso que o mercado de trabalho vai querer, sem olhar muito qual é aquilo que brilha os meus olhos. Tudo bem, meus pais têm um sonho para mim, mas qual é o meu? Como é que eu lido com isso? Porque, de novo, né, são muitos anos olhando pelo retrovisor, todo mundo que tiver de verdade disposto a trabalhar firme, a se diferenciar, chega lá em qualquer carreira, em qualquer profissão, desde que
A competição pode ser maior em algumas do que outras, mas se você tiver afim, cara, se você fizer aquilo que você gosta, você vai ter muito mais chance de conquistar do que fazer alguma coisa que te frustra o tempo todo. Sofia, isso que você falou agora me lembrou, hoje em dia tem muita gente falando que a meritocracia é uma falácia, porque as pessoas não saem todas do mesmo lugar, portanto, a competição seria desigual, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A meritocracia é uma falácia, porque as pessoas não têm oportunidades iguais de largada, ou o desempenho individual faz a diferença? Na minha opinião, a meritocracia ela vem realmente, quando a gente falou até do mundo colaborativo, para o mundo ser colaborativo não precisa ser todo mundo igual, né? Eu acho que a meritocracia ela estabelece, quando ela é bem trabalhada, ela estabelece quais são os padrões, quais são as métricas, mas também tem todo o suporte e apoio para quem quiser chegar lá. Então, né, eu de novo, né, de uma situação não sair dos mesmos lugares que muitas pessoas saíram ou tiveram acesso a conhecimento, a informação, a escolas que eu não tive acesso, e não foi isso que me impediu de chegar lá. Então, e chegar lá o que era importante para mim, né? Porque também chegar lá é um negócio meio subjetivo, mas se a meritocracia ela vem para reconhecer o talento, o desempenho, a força da pessoa para poder concluir seus objetivos, suas metas e ir para um outro patamar. Então, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo e como você está fazendo isso acontecer. Essa frase é do Edu Lira, que tem confio, assina embaixo. Eu acho que o esporte, mais uma vez, ele é o espaço mais democrático que existe, ou seja, pouco importa se o cara de onde ele vem, de cor ele é, de que idade ele tem, se o cara é teu parceiro na trincheira ali, ele vai lutar contigo, vai correr atrás, ele vai ter o espaço dele, vai ser reconhecido. Eu acho que é uma ferramenta tão importante, tão negligenciada. As pessoas que às vezes, ano passado, teve a Copa do Mundo de Futebol. Eu gosto de postar essa história porque a história é real. O que a gente está errando aqui são nas premissas e nas prioridades do país, né? Então, com isso, essas oportunidades não são iguais. Se partir da base com igualdade aqui, ou seja, o ensino fundamental de base, realmente, tá investimento total aqui, depois lá em cima, deixa o pau comer lá em cima, não é verdade? Porque, afinal de contas, todo mundo vai partir de condições bastante semelhantes. Mas, voltando a essa questão do esporte como ferramenta realmente de educação dentro do processo como um todo, não é a única, por favor, é uma ferramenta. Eu, quando pergunto da Copa do Mundo de Futebol, qual foi o país mais inusitado que se classificou? Islândia, Iceland. 340 mil habitantes, tirou a Holanda e tirou a Itália. Não é possível. Um país que não tem tradição nenhuma, 340 mil habitantes. É um bairro de São Paulo, na verdade. Se classificou a Copa do Mundo. Porque, décadas atrás, uma série de números sociais preocupavam os dirigentes sérios do país, que era, primeiro, consumo de drogas, alcoolismo entre jovens, tal. Ou seja, houve uma busca de mudança de mindset, alguns projetos, investiram em alguns projetos, entre os quais esporte de qualidade nas escolas. E aí, com isso, além de saúde, ano passado houve uma pesquisa de saúde entre a juventude, país número 1, Islândia, na Europa. E assim foi. Mas a cereja do bolo foi a Copa do Mundo, a Eurocopa, etc. Mas o processo como todo foi utilizar uma ferramenta importante, democrática, onde todo cada escolhia fazia, e não é para se tornar campeões. Agora, o binômio educação e esporte nunca se afastou, porque o treinador é dentista, o goleiro era o diretor que fez o filme da Coca-Cola da Copa do Mundo, diretor de cinema. Ou seja, educação, esporte, arte, empreendedorismo. Contraturno, esporte, arte, empreendedorismo. Inclusive, o Mar fala isso, né, no seu Jack Ma fala esse negócio. O knowledge ali, o hard skill está ali, você vai ter acesso. Mas poxa, desenho, arte, ele fala, pintura, painting, sports, ele fala num dos speeches dele lá. Ou seja, nós precisamos realmente possibilitar isso aos nossos jovens, na minha opinião, dar essa oportunidade, oportunizar. E empreendedorismo, as pessoas querem realizar, fazer, não sabem como, tem talento para, e acabam, empreendendo na forma errada, ou se aliam a sócios errados nas comunidades. Se não tem outra oportunidade, vai fazer o quê, né? Vai empreender de alguma maneira. Tem gente aqui perguntando qual foi o maior obstáculo ou a maior derrota que vocês enfrentaram na carreira e como lidaram com ela. Puxa, na escorregão a gente tem de monte o tempo todo. Eu acho que foi um grande projeto que eu idealizei há uns 8 anos atrás de desenvolvimento de jovens e ele não decolou como eu esperava, por N motivos, mas principalmente porque eu era totalmente
desconhecedora de tecnologia, né? E aí não consegui prototipar do ponto de vista tecnológico certo, com pessoas certas, e isto me frustrou muito na época. Mas eu tirei o aprendizado disso, o que tinha dado certo, e a gente, depois de um tempo, recolocou ele no mercado de um outro jeito, e aí deu tudo certo. Mas a gente toma decisões erradas, tem situações, às vezes, que você confia demais, coloca uma expectativa demais, e se você não está do lado de pessoas corretas para fazer aquilo, não vai sair, não adianta a tua expectativa ser alta se o outro não estiver engajado fazendo. Tudo bem, mas quando dá errado, faz o quê? Você procura ajuda de alguém, você conversa com outra pessoa, senta e chora, o que faz? Quando deu errado, eu sento, choro. Um dia, falo tchau para o travesseiro, seco as lágrimas e vou lá, porque choro não paga dívida, não paga conta, não resolve problema, não leva para lugar nenhum e só faz ruga, viu, meninas? Então, chora só um pouquinho, porque, claro, todo mundo passa por momentos de grande frustração. Acho que é importante você ter contato com as suas emoções, mas a diferença é o tempo que você fica chorando, né? Então, é secar as lágrimas, ir em frente e buscar uma análise profunda do que aconteceu, aonde foram os pontos que deveriam ter sido diferentes, e buscar pessoas que te ajudem a fazer aquilo. Desistir jamais. Isso é difícil. Eu nasci numa família de classe média, com as condições básicas, né? A primeira dificuldade foi deixar uma grande oportunidade que eu tinha através do estudo acadêmico e tal, de entrar numa grande corporação, numa grande instituição, né? E nos anos 80, se eu perguntasse, como eu faço a primeira aula do curso, qual o seu sonho, qual é o seu grande projeto de vida, na nossa época, vocês vão ganhar um monte de grana e vou transformar, e depois eu vou fazer e tal. Hoje em dia, não mais se fala que em grana será consequência. Mas eu, por largar aquilo que seria, digamos, uma certa segurança e tal, para realmente buscar um questionamento, seria possível ver da minha paixão? Foi muito difícil. Porque largar aquela segurança, para ir jogar, fui dirigir um time desse tamanho na Itália, que tinha vindo da segunda divisão, primeira divisão, a principal jogadora tinha se machucado, e o time, metade do campeonato, estava em último lugar, né? A chance daquilo lá é interessante, que era a manchete do jornal da Itália, assim, jovem, né, porque era jovem treinador de coragem, chega para salvar o insalvável. Era a manchete. E eu falo, coragem para quê? Aquela oportunidade na crise. E eu fui. Então foi difícil aquela decisão, muito. Era mal para burro, não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. E não ia pedir para meus pais, que eu estava lá, você quis, agora você vira, né? E foi lá, Então não foi simples a decisão, mas não teve nenhum drama. Agora, falei esportivamente falando, né, você perde uma semifinal olímpica, quando a gente perdeu o feminino com Cuba, no dia seguinte tem que fazer. Reparem o seguinte, quando você perde uma semifinal, os times do Brasil que perdem, dificilmente, né, ganham bronze depois, porque está tão decepcionado e frustrado, não consegue 2 dias depois, ou um dia depois, jogar um terceiro e quarto e ganhar, porque fica naquela, não, dia seguinte é o ouro, vamos poupar, e a gente foi, independente foi. Agora, aquela de Londres, obviamente, você perde aquilo, você quer suicidar. A 4 pontos do ouro olímpico e você perde virada 3-2, dia seguinte, só pensava numa coisa. O cara me encontrou no quarto da concentração, no dia seguinte de manhã, em Londres. Você está maluco? Eu estava vendo vídeo. O que eu tinha que fazer? Qual é o meu trabalho? Eu tinha que pensar em soluções para aquela história. E pensar para frente, quem é que eu ia trazer para o bar, quem eu não ia trazer, por que daquilo. Fiquei meses, e até hoje eu não sei 100% da razão. Por que eu... né, perdemos ou não, mas o fato é que precisava continuar procurando, e que mover o processo. Sabe qual é o dia mais frustrante, assim, mais vazio do treinador? É o dia seguinte, acabou a Olimpíada, dia 22 de agosto, e agora, cadê o time? O que eu faço agora? Não tenho time para treinar, eu não tenho um desafio qualquer, não tenho uma tensão qualquer, né? Não tenho uma bronca para dar, você fica, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Que dia mais... Ou seja, alguma coisa que te mova, sabe? Algum desafio para propor alguém, né, para levar, e realmente é assim, porque o processo é que nos encanta, né? Isso eu acho que encanta todos vocês, né? Vemos lá, poxa, um que se encaminhou bem, aquele aluno, aquele cara chegou lá, mas quem é o próximo? Vai ficar, acabou ali? Não acaba ali, né? Você falou 2 vezes já da Ângela ter citado a história do demanding, né? Mas ela falou de ser demanding and supportive. E quando ela falou esse negócio, eu lembrei de um jogo que eu assisti, que você era técnico, que a certa altura você chutou lá um banco. Não era eu. É estranho, nunca tinha acontecido. Eu estava em transe. Nunca tinha acontecido. E aí passou um tempo, as meninas estavam realmente bem nervosas e você estava, assim, falando para elas, respirando junto com elas. E eu queria saber o seguinte, quando o líder deve dar
chute no banco e quando é que ele deve ser supportive? A primeira coisa é o seguinte, o chute no banco, vocês veem na televisão, elas não veem, porque a televisão está sempre em mim, né? Mas elas estão lá vendo, não tem. Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, a frase que eu uso, a coisa mais importante é, o líder, ele support, care e respect. Ou seja, você briga muito com eles, mas briga muito mais por eles. Ou seja, dar as condições, mas brigar no sentido de ser demanding. Ou seja, qual é a frustração? Você tem um talento, uma pessoa tal, e você não realiza o potencial daquela pessoa. Aquilo é a pior situação para um coach, para um orientador, para um mentor, para um professor, para um treinador, né? Você ver aquele talento e não dar as condições para aquele que se realiza, aquilo é realmente frustrante. Então, acho que a coisa mais importante é que eles têm que saber, né, que você vai ser duro no sentido de que você acredita. Muitas vezes as pessoas, quem aqui tem jovens, vocês têm todos jovens, vocês estão ali juntos, ou mesmo vocês jovens, muitas vezes um cara exige, mas, poxa, não leva o pessoal do tipo, ele não gosta de mim, sempre eu, tudo eu. Tinha um time feminino que chorava, sempre eu, tudo eu, não gosta de mim e tal. A gente só cobra de alguém que a gente acredita, estou errado. Você vai cobrar de alguém que você não acredita no potencial daquela pessoa, diferente de tempo e de energia. Cobrança é o reconhecimento da capacidade de realização das pessoas. Eu só cobro porque eu sei que eles podem realizar, senão não faz sentido. Então, mas eles têm que sentir isso, aquela história. A vitória é coletiva, a derrota é sua. Tem que chegar lá para o primeiro. Muitas vezes não tem o que dizer depois de uma derrota e um percalço, mas o fato de você estar junto, eles sentirem que você está aí, que você quer, é a coisa mais importante naquele, é o que eles precisam. Ele está comigo, ponto. Eles estão aqui por mim, nesse momento de desilusão, de frustração, de tristeza, o que quer que seja. Então, exijam sim, mas estejam perto. Eu concordo com o Bernardinho. Acho que a primeira coisa é chuta o banco, não chuta as pessoas, né? Não chuta as pessoas. Dá porque vontade às vezes, né? Claro que dá uma vontadezinha. Mas se você realmente tem um time, a derrota é nossa. Se o time não chegou lá, é porque eu não fiz alguma coisa que não colaborou para aquilo e assim, tanto a alegria como a tristeza, elas têm que ser trabalhadas. Claro, você vai chegar depois para o indivíduo e vai conversar com o indivíduo, mas quando você acolhe que aquela frustração, aquela derrota também é sua, você dá força para o time entender que, porque senão fica só na fala, né? Para mim, o líder não é aquele que tem o crachá. O líder é aquele que as pessoas olham, respeitam, admiram e veem como um exemplo. Então, você ser um exemplo nas suas atitudes e na hora das frustrações, das derrotas, estar realmente juntos, mas sempre olhando quais foram os pontos e que cada um tem que melhorar dentro deles, inclusive você próprio, porque apontar o dedo para o outro é sempre muito mais fácil. Tanto o Ramcharan quanto a Ângela falaram em aprendizado contínuo, né? Que a gente tem que aprender alguma coisa nova todo dia e tal. Quero saber o que é que vocês têm aprendido ultimamente ou em que assuntos vocês estão interessados em aprender. Eu estou fazendo um curso, vou começar agora um curso de code, um curso de programação, porque eu acho que todos nós, independente da idade, nunca vou ser uma desenvolvedora, uma programadora, mas se a gente não conseguir entender a lógica que tem por trás de uma codificação, de algoritmos e tudo mais, eu acho que daqui a bem pouco tempo a gente não vai conseguir mais entender a lógica do mundo dos negócios, do como o mundo todo funciona. Eu concordo com isso, eu acho que todo dia, e não importa, né? Cada um tem que descobrir qual é a sua forma de aprendizagem. Né? Tem gente que é no teórico dentro de sala de aula, tem gente que é com um grupo de... Eu, por exemplo, aprendo muito em grupos de cocriação, onde a gente debate junto, a gente estuda temas juntos, tudo que é discutir e observar, para mim, é fundamental. Então, eu também o tempo inteiro estou estudando sobre cultura. Eu acho que cultura é uma coisa que, fora, né, vocês porqueiras, que eu vou dormir, acordar, tomar banho o tempo inteiro com vocês na cabeça, e o que a gente pode fazer para cada vez mais gerar em vocês maiores oportunidades para que a gente juntos possamos construir aí o Brasil que a gente merece ter. Tirando isso, acho que cultura é uma coisa que me fascina e o tempo todo eu estou estudando. Eu hoje, cada vez mais, eu abri um pouco espaço, né? Minha agenda era muito ocupada pelo vôlei, apenas continuo ali, mas primeiro para estar próximo aos jovens na universidade, próximo aos jovens em eventos diversos, trocas, próximo às empresas para conhecer um pouco mais, mas foco em gente, foco em time. Muito mais que focar no problema, é tal o time certo para resolver aquele problema. A minha preocupação é muito mais com isso, sabe? Né? Eu acabei de não ler, eu
tem livros que eu estudo, livros que eu apenas leio, né? O Trillion Dollar Coach é muito interessante. Eu me identifiquei, ele aqui, eu aqui, mas assim, ele foi uma economia, foi do esporte, e de repente ele foi um coach de gente genial. E assim, eu, em certa medida, né, eu quero me aperfeiçoar mais para tentar ser uma ferramenta para as pessoas, pela experiência que o esporte me deu e que essa vivência também, junto a projetos, né, empresas e tal, em mais diversas áreas, me trouxe. E tem tido alguns convites muito interessantes. É sempre um aprendizado. Você vai para uma empresa e conhece aquela empresa, tem entender os porquês, mas o meu foco é sempre isso. E o Haram falou, de fora você é mais simples, né? Você, muitas vezes, você não está no olho do furacão, naquela coisa toda, e você focar naquilo que é realmente importante, que tem médio prazo, longo prazo, não na coisa de imediatismo aqui, mas e que no final da história é gente. Então, que eles estejam preparados e cada vez mais também com esse learning mode, com esses modos, a humildade no lado correto. Se os egos estão, eles, né, bem equilibrados e não há, né? Então, cada vez mais me envolvido. E na área de empreendedorismo, né, da inovação, mas não é inovação pela inovação, mas não, eu tenho que ser disruptor o tempo inteiro. Não, é criar coisas que gerem eficiência e tal, e aplicar, né, qualidade na execução, né, que é uma das coisas que eu mais prezo. Não desperdicem tempo, façam da melhor maneira possível o tempo inteiro, né? Tem uma pessoa aqui perguntando como desenvolver a liderança sendo uma pessoa introvertida. Essa é uma daquelas coisas que eu acho que faz parte do mito do líder, sabe? Que tem que ser carismático, showman e tal. Queria saber, primeiro, se vocês concordam com isso e quais são os outros mitos que as pessoas esquecem esses mitos porque eles não têm nada a ver. Tipo isso aqui. Eu acho que ser introvertido não faz de você um líder melhor ou pior. Alguém aqui tem dúvida que o Jorge Paulo é introvertido? Desculpa te usar como exemplo, Jorge Paulo, mas o Jorge Paulo é uma pessoa introspectiva. Ele é um dos maiores líderes brasileiros, ou pelo menos é o que eu considero nos negócios o maior líder brasileiro. A liderança tem a ver com você descobrir qual é o seu estilo e respeitar o seu estilo. Eu vejo muita gente tentando ser uma cópia de alguém, né? Descubra qual é o seu estilo. Converse, né? Um líder, na minha opinião, é aquele que sabe qual é as suas limitações, sabe onde são as suas habilidades melhores desenvolvidas e trata esses assuntos com o seu time, que vai estar no dia a dia. Não tem nada melhor do que você dizer para o seu time, olha, nisso, eu faço isso muito, olha, eu sou boa pra caramba em ideias, em criatividade, em planejamento e tal. Eu não sou boa no follow-up direto do que tem que fazer, porque eu espero que cada um faça o seu trabalho e no dia que a gente combinar vai estar junto. E se você precisar de mim, você vem me perguntar. Eu não vou ficar o tempo inteiro atrás de você te fazendo follow-up. Você consegue trabalhar assim? Você precisa de uma coisa diferente de mim do que essa? Eu entendo também para a pessoa o que é importante. Tem pessoas que gostam de ter o follow-up lá diário. Se você consegue entender e dizer isso, aonde você pode colaborar muito e onde você também precisa de ajuda e construir isso com o seu time, porque a coisa da liderança super-herói, gente, Superman, acabou. Hoje a liderança é os Vingadores, onde cada um deles tem um super talento, mas tem uma fragilidade. E é o conjunto deles juntos é que fazem eles serem super-heróis. Eu acho que é esta a visão que a gente precisa mudar um pouquinho do líder, que ele vai, que ele faz tudo, que ele acontece, que ele é carismático, que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele sabe comunicar, que sabe fazer. Não é isso, né? Eu conheço muita gente introvertida ou pessoas que têm menos habilidade de comunicação no grande palco e tal, mas com o seu time está lá, amarrado, fechado, construindo essa relação com verdade. O que mais me choca, gente, é que quando eu vejo, né, acabou de sair os resultados da nossa pesquisa anual da Carreira dos Sonhos dos jovens, média gerência e alta liderança, e só 22% dos jovens confiam nos seus líderes. O que é pior, 31% dos jovens confiam nos seus líderes. Pior, 22% da média gerência das pessoas que estão em cargo de gerência júnior, gerência plena, tal, confiam nos seus líderes. E só 40% da alta liderança, diretores, presidentes de multinacionais, que têm também seus líderes lá fora, confiam nos seus times, nos seus líderes. Se não existir confiança, como é que a gente constrói um mundo que inova? Porque para você inovar, você vai errar.
Se não tiver confiança na equipe, você não erra, porque você não quer, você sabe que vai vir punição. Então, se a gente não melhorar essa relação liderança-times, a gente não vai conseguir fazer a lição de casa que a gente tem para fazer. Eu acho que, assim, uma nuancezinha, um pouco de discordância, a pessoa pode não ter uma boa oratória, não sei, né? Mas ele se comunica bem naquilo que o que ele tem que fazer, ele está se comunicando com você. Falou-se de trust, autenticidade, né? Transparência. As pessoas, você tem suas vulnerabilidades, como todo mundo tem, foi dito aqui, repito, isso é absolutamente normal, não existe super-herói, não existe. Pensem nas qualidades ou atributos de uma pessoa que vocês considerem um líder. Será que nós não somos capazes de liderar um processo? Quando a gente pensa nisso, é algo, o cara nasceu, integridade, a capacidade de desenvolver, resiliência, eu vou resistir, eu gosto daquilo, eu vou fazer, então, mostrar a coragem, né, de tomar a frente, de fazer o que tem que ser feito, fazer o que é certo, não é conveniente, tem a ver também com integridade. Né, quando a gente falou de essa definição, né, o guardião de valores, né, em todo lugar você tem os valores, às vezes a empresa está lá, os valores estão numa tábua, estão numa folha, num lugar, numa parede bonita. Em casa a gente não tem, né, não sabe botar numa tábua na frente da casa os valores da família, mas eles são intrínsecos. Né? Quem tem filhos aqui, ou lida com adolescente, tem uma filha de 17 anos, eu negocio o tempo todo com ela, que ela vai chegar em casa, não vai chegar, né? Tá, pode ir aqui, não pode ir ali, comendo da saia eu estou perdendo sempre a negociação, mas estou tentando. O fato é, mais honestidade, respeito, etc. Então, isso não se negocia. Volto a dizer, o líder é o guardião desses valores. Quando a gente fala de crise de liderança, nós nos tornamos um pouco o país das transgressões, né? Um pouco ou muito. E isso é o que nos gera essa grande frustração em relação à ausência de líder. Mas nós somos líderes, somos líderes que fazem aquilo que tem que ser feito da forma correta, no ambiente correto, onde ele está. E acho que isso é interessante. Liderança tem muito a ver com as pessoas quererem te seguir. Elas olham para você do que você querer ter seguidores. A gente quer ter seguidores na mídia social, né? Mas eu acredito naquele cara, eu estou com ele. Na dificuldade, você olha para ele. Você sabe que ele vai estar ali, você sabe que ele vai estar do seu lado, ele está trabalhando para resolver aquilo, ele é o que ele é transparente. E trust, a base do relacionamento é a confiança. Se você duvida, não tem confiança, acabou. Ele é duro, mas eu confio nele, porque eu sei que ele quer tirar de mim o meu melhor. Acho que, de alguma forma, introspectiva ou não, né, acho que são coisas que todos nós podemos, de alguma forma, desenvolver e liderar dentro daquilo que a gente queira. Outro, não, o cara é só um player, eu gosto de fazer aqui e de seguir. Legal, e de estar junto no time. Bacana, é do jogo. Né? Acho que faz parte também. O que é mais importante nós precisamos pensar nos nossos projetos, na questão dos valores do projeto, não permitir transgressões, para que a gente possa realmente transformar essa história. Né? Eu acho que passa um pouco por aí. Então, a liderança, nesse aspecto, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa realmente trabalhar. Formar líderes, como o Haran disse, é uma das atribuições mais importantes do líder. Acho que ninguém mais do como essa instituição que está aqui hoje, na Estudar, e os seus fundadores são representantes dessa cultura. Muito mais do que líderes, são pessoas que estão formando permanentemente líderes, dão autonomia, fazem e tal, depois vão cobrar da forma que tem que ser feito, mas é por aí que a gente vai conseguir realmente, né, enfim, extrapolar essa história e realmente criar algo melhor. Para a gente encerrar aqui, que o tempo já acabou, eu queria que vocês contassem aqui para a plateia alguma coisa que vocês gostariam que alguém tivesse falado quando vocês tinham 20 ou 30 anos de idade, que a vida teria sido mais fácil. Não sei se é um conselho ou alguma coisa que vocês aprenderam e que a vida deles de vocês teria ficado mais fácil se vocês soubessem na idade deles. Quer começar? Eu não, estou pensando. Então tá bom. Eu acho que eu termino com aquilo que eu comecei dizendo, acho que duas coisas. A primeira cara, se olha no espelho e gosta de você mesmo em primeiro lugar. Né? É a mesma historinha de coloca a primeira máscara em você, depois no outro. Se você não gostar em primeiro lugar de você, não adianta gostar do outro. Então, acredita no teu talento. Acredita que você é capaz e luta por isso. Né? Luta por isso, porque todo mundo, vocês vão ver várias histórias aqui hoje o dia inteiro, todo mundo é capaz de chegar lá aonde quiser. Só que não vem de graça. É duro chegar lá. Não vem de graça. Só que se você consegue acreditar que pode traçar um plano e ir corrigindo a rota no meio do caminho, porque nenhum plano, eu contei para vocês, eu fui fazer psicologia porque queria ter um orfanato. Caí em recursos humanos que eu nunca na minha vida imaginei em ser. Virei empreendedora que nunca na minha vida eu imaginei ter uma empresa, e hoje com 200 pessoas na América Latina toda. Só que
eu tinha um plano, eu fui fazendo os contornos deste plano e, há 4 anos atrás, eu fundei o meu orfanato, que só mudou de bebês para jovens de alta vulnerabilidade social, fazendo give back, dando para eles e mostrando para eles que, assim como eu pude, eles também podem chegar aonde eles quiserem. Então, não é fácil para ninguém, só que sem luta e sem confiança, ninguém chega lá. Eu diria o seguinte, uma das coisas que nos dá segurança nessa caminhada tão irregular, difícil muitas vezes, é o senso do merecimento. Trabalhem para se sentir merecedores, treinem para se sentir merecedores, capacitem-se para se sentir merecedores, combatam o sentimento do arrependimento. Se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, se eu tivesse analisado um pouquinho mais aquela, eu teria, se os 2 pontos já forem embora, nós perdemos. Sem álibi, sem mimimi. No excuses. Cada um é responsável por aquilo ali, assumam a responsabilidade, sigam em frente. Eu falo sempre, meu filho, dificuldade e tal, tem os 3 Fs. Foco, força e fé, acreditar, Foco, força e fé. De vez em quando tem um 4, F, Foco, força, e acontece de vez em quando, segue em frente, Então, perderam lá tal, e segue em frente, no dia seguinte levanta e vamos de novo. O difícil não é perder, o difícil é não ter um time no dia seguinte para trabalhar, ou um desafio novo para conquistar. E é sempre um novo desafio, portanto, vamos em frente. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Bernardinho. Obrigada, Sofia. Um obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Natália Bustamante e da Súria Barbosa. E a narração e edição são do Pedro Rodante.